Oi, vamos continuar o nosso estudo. Então, hoje a gente vai falar sobre a criação. Mas para a gente começar, a gente sempre inicia com uma oração pedindo que Deus esteja entre nós. Vamos orar? Deus amado, Criador dos céus e da terra, é a Ti, Senhor, que nós pedimos que a Sua presença, o Espírito Santo esteja entre nós, abrindo a nossa mente, os nossos olhos para entendermos as palavras, entendermos a realidade do que foi a criação. Através da Tua palavra, nós pedimos e agradecemos no Teu nome. Amém. Então, a gente estudou sobre a Bíblia, aprendemos nos primeiros dois encontros, né, que a Bíblia, ela é inspirada por Deus e toda ela é inspirada por Deus. Então, não existe um ponto, outro, ou que não foi. Ela foi escrita por 40 autores num período entre 1500 e 1600 anos. Nós conversamos sobre como estudar a Bíblia, né? Então, entendendo os porquês, o contexto. Então, a gente, às vezes, quando tem alguma dúvida, ou mesmo nenhum estudo profundo, precisa estudar o antes, o depois daquele verso. A gente não pode pegar um verso da Bíblia e usar para o bel prazer. Aqui eu entendi isso e isso. Não é eu entendi, a Bíblia se explica por si mesmo, né? Então hoje nós vamos iniciar e vamos concluir a criação. Então, o relato da criação, ele não é simplesmente uma explicação sobre origens físicas do universo. Não. Ela é uma revelação de um Deus que planeja, organiza e se relaciona com as suas criaturas. Diferente de mitos antigos, narrativas de que houve uma guerra entre os deuses e eles criaram ali uma guerra sangrenta e eles criaram então o ser humano, criaram a terra. Nada disso. A Bíblia mostra um Criador que traz ordem ao caos e beleza ao vazio, como a gente vai estudar agora na própria palavra, né? Culminando na formação do ser humano. Então, uma curiosidade aqui, ó, que nós temos, o dia, ele é entendido como a rotação da Terra. O dia acontece por causa da rotação da Terra. Ela gira em torno de si mesma quando ela completa 24 horas, certo? E o resultado desse giro de 24 horas é dia, luz e escuridão. Então, o dia é a rotação da Terra, né, completa. O mês, ele é entendido através do ciclo lunar, o movimento da Lua ao redor da Terra. Então, a Terra, ela gira, a Lua gira ao redor da Terra. E a Lua, ela passa por fases, né? Que a gente já conhece, que a agricultura usa muito, que é a nova, a crescente, a cheia, a minguante. E esse ciclo, ele leva cerca de 29,5 dias para se completar, o ciclo lunar, que então fecha o mês. O ano é a translação da Terra ao redor do Sol. Então, uma coisa... Olha a perfeição disso, olha a perfeição. Como que isso veio do nada, né? Como que isso aconteceu numa explosão? Não consigo entender. Então, a Terra, ela dá uma volta completa ao redor do Sol e leva 365 dias ou 366 no ano bissexto. Então, uma volta da Terra ao redor do Sol é um ano. E a semana? Como é? Então, a semana não possui base nenhuma astronômica, não existe explicação de como existiu
a semana, como começou a existir. Então, isso remonta à criação na Bíblia, como a gente vai ver estudando agora. A arqueologia e a literatura, elas comparam e destacam a singularidade destas informações no livro de Gênesis. Vamos ver aqui. Então, como eu falei, né, no épico babilônico, eles diziam que a criação foi o resultado de uma guerra sangrenta entre deuses, e a Bíblia apresenta um Deus amoroso que criou ex nihilo, do nada. Ele criou do nada, apenas pelo poder da sua palavra, estabelecendo um ambiente de paz e harmonia perfeita. Vamos para agora os textos bíblicos. Quem é o autor da vida e o criador de todas as coisas? Gênesis 1:1. Vamos abrir a Bíblia aí. Gênesis 1:1. Capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. E esse Deus que diz aqui é uma curiosidade pra gente. Ele, em hebraico, é Bereshit bara Elohim, que quer dizer o plural de El. El é Deus, plural de Deus. Ué, como assim? A gente não sabe que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Então aqui no hebraico está clareando, dizendo que no original hebraico, criou Deus, criou Bereshit bara Elohim, criou Deus S, plural. Então, os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo eles criaram o nosso planeta. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Salmos 33, de 6-9. Ali também comenta que o Senhor falou e os céus foram criados. Então, todos esses versos vão mostrar que Deus criou. Não foi uma explosão, não foi um cometa, porque existem certos autores de livros e filósofos que falam que o ser humano é um cometa, caiu na Terra, ou então veio de uma ameba que foi crescendo e foi se desenvolvendo e criou ali os animais, dos animais veio o homem. De um caos, né? De um caos, a gente tem um planeta organizado. É como se fosse Rodrigo Silva, Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo, teólogo e filósofo, ele fala muito sobre isso. É como se tivesse, digamos, várias peças de um relógio, tudo solto para tudo que é lado. E de repente tem uma explosão e essas peças se unem nessa explosão e criam um relógio perfeito. Isso é possível? Não é, né? Então, Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia afirma a causa primária de tudo. Não foi feito, nós não viemos de um nada. E Deus não precisou de matéria pré-existente. Ele criou do nada com a própria palavra. E agora a gente vai ver em Gênesis 1, verso 2, como era a terra antes da intervenção de Deus. Gênesis 1, 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a terra era sem forma, vazia, né?
era tudo um abismo, as trevas, era tudo escuro e profundo, uma coisa, né, escura, sem forma. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, tinha água. Então, como a terra era antes, sem forma e vazia, e Deus atuou no caos para estabelecer a ordem, a luz, as condições necessárias para a vida, tudo isso através da sua palavra. E Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, vamos ver qual foi o ponto alto da criação. Na verdade, antes do ponto alto da criação, a gente pode observar aqui no primeiro capítulo de Gênesis que Deus, ele vai criando a cada dia uma coisa. Então, no primeiro dia, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã e esse foi o primeiro dia. Depois, haja entre as águas o firmamento que separe águas e águas, o céu e a terra, a água. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram acima. Então a gente entende, não entende do nada, mas as pessoas que estudam, que eu já li, e são pessoas confiáveis, dizem, né, entendendo esse texto, que existia água aqui na terra e a água no firmamento, porque na época, lembra que teve o dilúvio, nunca havia chovido, então por não ter chuva, como que acontecia a umidade da terra? Então existia um sereno que vinha dessa água que cobria a terra. Era o clima perfeito, era gostoso, era leve, não tinha calorão, não tinha frio demais, era um ambiente perfeito. Então aqui aconteceu essa divisão entre as águas no firmamento e as águas na terra. E a gente pode observar que a cada dia, diz lá, e foi-se, passou tarde e manhã, e foi o segundo dia, passou tarde e manhã. Isso aqui mostra claramente que foi um dia de 24 horas. Enquanto alguns falam que, não, isso aí aconteceu. Sim, a Bíblia está certa, mas aconteceu em milhões de anos, até uma outra coisa aparecer de novo. Então a Bíblia é clara. Lembra que a gente estudou que toda a Bíblia é inspirada por Deus? Não tem nada que seja errado aqui, a gente vai estudar mais lá na frente que nenhuma palavra pode ser tirada da Bíblia. Essa palavra, ela é sagrada. Então, o que diz aqui é verdade. E aqui diz que o dia era de 24 horas. Dia de 24 horas, porque passou tarde e manhã. E foi o primeiro dia. Passou a tarde e manhã, o segundo dia. E viu Deus que era bom, e assim foi. Tarde e manhã. Agora a gente vai entender o que é isso na palavra original, né? Em hebraico, que lembra que nós estudamos também que a linguagem da Bíblia é hebraico e algumas partezinhas em aramaico do Antigo Testamento, o Novo Testamento em grego. Então, no original, né, nessa palavra em hebraico, Erev quer dizer tarde, Erev. Erev quer dizer entardecer, anoitecer, pôr do sol. Não é uma noite inteira, mas é a divisão entre o dia e a noite, tá? Então é o pôr do sol. E eles usam aqui uma coisa interessante também, uma forma de expressão chamada merismo, que é usar duas partes para representar um todo. Então isso quer dizer tarde, pôr do sol, manhã, amanhecer. A palavra manhã, eu não botei aqui, mas
Eu não coloquei aqui o que quer dizer a palavra em hebraico, mas eu posso ver depois e colocar escrito aqui para você saber, tá bom? Então, manhã era o amanhecer e tarde o pôr do sol. Então a gente entende que do pôr do sol a outro pôr do sol é um dia de 24 horas. Então, não é como nós hoje estamos acostumados. Nem tudo que a gente vive hoje é exatamente aquilo que é real, né? Então, o que nós hoje aqui no nosso mundo usamos é a meia-noite. De meia-noite a meia-noite. Né? Não tem muita lógica, meia-noite, só isso. Mas a Bíblia fala de pôr do sol a pôr do sol. Quer dizer, o dia encerra quando tem o pôr do sol. Pôr do sol já começa o dia seguinte. É estranho pra gente que não está acostumado, mas é assim. E nós vamos ver aqui que a Bíblia na criação... Bom, deixa mais para lá que não vamos fazer bagunça, não. Vamos chegar lá. Rapidinho a gente chega lá. Então, como entender isso, né? Tarde é o início de um novo dia e manhã a continuação desse dia. Tarde e manhã um dia completo. Tá? Então é de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Tarde e manhã mostra a forma da Bíblia contar o tempo. Indica um dia literal completo, então. Começa na noite e termina no dia claro. Então tá bem claro que isso é um dia de 24 horas, não é um milênio, não sei quantos anos que passaram para uma coisa acontecer. E a criação no primeiro dia, da luz, demorou muito tempo para vir depois, como eu já ouvi? Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é um dia de 24 horas. Tá bom? Qual foi o ponto alto da criação divina? Gênesis capítulo 1, de 26 a 27. Vamos lá. Capítulo 1, de 26 a 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. E aí vocês vão ler depois. E o 27 diz, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o ponto alto da criação, depois de Deus preparar todo um ambiente, ele cria o ser humano para morar nesse ambiente perfeito, lindo, com uma vegetação linda, água pura correndo nos rios, animais lindos, animais perfeitos, animais herbívoros. Todos eram, não existia dor, não existia sofrimento, era perfeito, tudo, um clima ameno, um clima gostoso de viver. Então Deus criou o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Pense que nós temos braços, pernas, cabeça, corpo, tronco, né? Então a gente entende que Deus é assim, só que ele não tem uma forma. Os profetas até hoje nunca ninguém falou da forma de Deus, mas a própria Bíblia, o próprio Deus diz, criemos o homem à nossa imagem. Nossa, por quê? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a nossa imagem. Dotado de capacidades racionais, mentais, morais e espirituais, únicas. Nós somos diferentes dos animais. Nós temos consciência, razão, pensamos, escolhemos e Deus nos deu o livre arbítrio. A escolha é nossa, como veremos ainda em outros estudos a confirmação disso. Qual foi a avaliação de Deus sobre a sua obra? Ele fez uma obra linda. E no final o que ele disse? Gênesis 1, verso 31. Gênesis 1, 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. E ele já dizia isso, né? Na criação também, a cada dia. Cadê? Deixa eu ver aqui. Assim foi. Parte seca, chamou terra, e viu Deus que ficou muito bom, e viu Deus que era bom.
E assim passou a tarde e manhã do primeiro dia, do segundo dia, e assim foi. Então ele viu que tudo era muito bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Então ele viu que tudo era bom, tudo era perfeito. E Gênesis capítulo 2, verso de 1 a 3, Deus deixou um presente pra gente. Olha que legal. 2, além de toda a natureza, de toda a criação maravilhosa, ainda teve um presente. E que presente foi esse, além de tudo isso? Capítulo 2, de 1 a 3. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Deus não precisa descansar. Deus é onipotente, ele tem poder para tudo, onipresente, onisciente, mas por que ele criou então? Tinha homem ali, né, criado. Então, Deus, ele, vamos ver aqui, viu que tudo era perfeito, aqui, não, no sétimo dia já havia concluído. Então, quando chegou o sábado, tudo já estava pronto, já estava feito. E nesse dia, então, ele descansou e abençoou e santificou. Quer dizer o quê? Que o sábado é um dia comum? É um dia de criação? Não, é um dia muito especial. A gente não diz assim, Deus te abençoe. A bênção de Deus é o máximo, né, de completude, de tudo que é necessário. Saúde, bênção, alegria, bênção em si, né? Saúde, alegria, disposição, motivação, alimento, casa, cama, é tudo que deixa a gente bem. E Deus abençoou um dia específico e santificou. O que é santificar? Eu sou uma pessoa santa. Ela é separada. Então esse dia é separado por Deus. Deus Criador, na semana da criação. E essa semana que nós vimos ali, como que acontece um dia, a rotação da Terra por ela mesma, o mês, que é o ciclo lunar, e o ano, que é em relação ao Sol, não existe explicação da semana, mas a Bíblia mostra claramente, gente, claramente, criatura, que existe um dia de cada, e existem 7 dias, e o sétimo dia Deus descansou, abençoou e santificou para que nele descanse, porque nele descansou de toda a obra que tinha feito. Isso é um exemplo para a gente hoje. Ele deixou esse presente para a gente lembrar da criação como um memorial. Um memorial é algo que eu coloco ali para ativar minha memória. Então, digamos, eu tenho aqui, digamos aqui, essa velhinha aqui, ela de certa forma me lembra o Natal, né? Porque a gente usa no Natal. Então, o memorial é uma lembrança. O sábado é uma lembrança que Deus deixou para a gente lembrar da criação de Deus, que Deus criou um dia especial para a gente, descansar nele. É um dia de ir à igreja, de encontrar os amigos, os irmãos, ficar em família, estudar mais sobre ele, a natureza, estarmos unidos em amizade, em companheirismo, fazendo tudo diferente daquilo que a gente faz durante a semana. Aquela loucura, aquela corrida de vai para lá, vai para cá, compra, vende, busca. Não, o sábado ele é um dia para não fazer essas coisas comuns. É um dia de descansar a cabeça. Digo, hoje eu não tenho que trabalhar, não tenho que resolver problemas. É o dia que eu tenho dedicado a Deus, à família, aos amigos.
E esse é o presente que Deus deu pra gente, um dia sagrado, destinado à comunhão entre a criatura e o Criador. Olha que coisa mais linda, né? Então, ao refletir sobre isso, do amor e o cuidado de Deus ao criar o ser humano, ao criar uma terra, que ele pudesse, que o ser humano pudesse morar sem dor, sem tristeza, sem sofrimento, um lar perfeito para nós, a gente tem que pensar em usufruir dessa bênção que Deus deixou pra gente, né? Entender, cuidar da natureza, cuidar das coisas que Deus preparou pra gente. E esse dia especial, vamos pensar sobre isso, né? Que esse dia especial, o sábado, por que eu não estou observando esse dia como dia santo, conforme a Bíblia fala, né? Então a gente reconhece nesse Deus um sustentador e um criador, aí fica um momento para a gente tomar uma decisão. Diante de tudo que a gente está aprendendo, a gente entende que Deus é supremo, Deus sempre existiu, criou a terra do nada, com sua palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. É sempre a palavra. E em João diz lá que o verbo era Deus. E então tudo se conecta, tudo tem a força do poder de Deus. E então que a gente hoje reflita, a gente fique pensando, né, sobre essa criação, sobre nós sermos criados, a imagem e semelhança de Deus, o cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, né, o que a gente pensa, o que a gente fala, né, o que ouve. Nós não somos uma pessoa do acaso, alguém que plim, apareceu do nada. A gente foi criado por um Deus de amor. Eu não sou um qualquer. Eu, Tati, sou uma filha amada do Deus Criador e soberano de todo o universo. O único Deus que existe, não existe nada mais. Não existe Deus nenhum, é só o nosso Deus, Criador e mantenedor. Então, diga aí, tu que está ouvindo, eu sou uma filha amada de Deus. Eu não sou qualquer coisa. Eu tenho um propósito. Deus tem algo especial para mim. Então, esse é o nosso estudo de hoje. Nos vemos no próximo com a origem do mal. Muito interessante também, que vai nos ajudar a entender muita coisa e abrir os nossos olhos. Um abraço e até a próxima.